Tivemos mais uma reunião do grupo parlamentar onde fizemos a análise da situação política, dentro da qual fizemos uma apreciação sobre aquilo que tem sido a postura da maioria, da mesa e do Presidente da Assembleia da República no que toca à garantia e à observância do cumprimento dos direitos que cabem aos partidos da oposição e também, nesta circunstância, ao grupo parlamentar do PSD. E aproveito para reiterar que, no nosso entendimento, estamos a assistir neste Parlamento a um regresso de um ambiente de claustrofobia democrática, na medida em que, por uso e abuso do poder dos deputados que compõem esta maioria, se estão a impedir o exercício de direitos que não são oponíveis sequer do ponto de vista legal. Aquilo que está a acontecer na Comissão de Inquérito da Caixa Geral de Depósitos é preocupante, é escandaloso do ponto de vista democrático, porque são direitos que estão a ser coartados no seu exercício quando a lei não prevê que essa situação possa ocorrer. E assistir à postura do Presidente da Assembleia da República, que considera um mau serviço à democracia, falar deste incumprimento é, de facto, desolador para quem, como eu, acredita na democracia e na pluralidade da opinião política. E quero também a esse propósito simbolizar que o PSD não tem uma postura dúplice e aquilo que diz no âmbito do processo de indagação do que se passou na Caixa Geral de Depósitos, para que hoje o Banco Público tenha uma necessidade de recapitalização tão elevada. E aquilo que se passou no último ano a propósito do convite, dos termos do convite, do acordo celebrado para a nomeação de uma administração, que culminou depois também com a demissão dessa administração, a postura que temos de que tudo deve ser feito para apurar a verdade dos factos é exatamente a mesma postura que mantemos quando somos confrontados, como fomos nos últimos dias e ontem no debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, com uma insinuação soez por parte do Primeiro-Ministro, indigna de um responsável governativo, de que teria havido a responsabilidade política do anterior governo a propósito de uma eventual transferência de capital para offshores, em termos e numa circunstância que ninguém conhece, creio eu. A nossa postura é exatamente a mesma. Queremos que toda a verdade seja apurada, não tememos nada a esse propósito, não temos o temor que o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP têm a propósito da situação da Caixa Geral de Depósitos. Somos os primeiros interessados e por isso requeremos que o atual e o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais possam vir ao Parlamento, mas uma vez que o Governo quis caminhar por esta insinuação soez e indigna, acho que chegou a altura de acelerarmos ainda mais esse processo de averiguação no Parlamento e, portanto, hoje mesmo daremos entrada de um outro requerimento para chamar os diretores gerais da Autoridade Tributária e Aduaneira que exerceram funções desde 2011 e também o Inspetor-Geral das Finanças para que todos possam ter os elementos necessários a compreender aquilo que se terá passado e que, do nosso ponto de vista, não tem intervenção direta dos membros do Governo, não pode ter, com a descrição que foi feita, mas ainda assim todos devem ter a ocasião, a oportunidade de fazer um apuramento cabal dos factos que foram noticiados. Há, do nosso lado, a mesma postura relativamente ao cumprimento da capacidade fiscalizadora de escrutínio político dos atos do Governo e da Administração que cabe ao Parlamento. O ex-Primeiro-Ministro deu mais alguns esclarecimentos aos deputados sobre essa questão das offshores. Nós tivemos uma análise dessa situação com base naquilo que é informação muito pouca, que é hoje conhecida. Não está em causa que se saiba nenhum ato, nenhuma intervenção do Governo, não houve nenhuma mudança de regras, a não ser aquelas que decorreram do agravamento das penas e das consequências das condutas de fraude e evasão fiscal que ocorreu na última legislatura, que fazem de resto com que situações como esta possam ser investigadas e ter consequências com muito mais anos, portanto não há nenhum risco de prescreverem, passámos de resto esse prazo de 4 para 12 anos e
da nossa parte, estamos muito, mas mesmo muito à vontade com todas as iniciativas que tomamos nos últimos anos para poder aprofundar o combate à fraude e à evasão fiscal. Não está ainda sequer demonstrado que seja o caso. Nós não sabemos, não temos informação sobre isso, mas temos um grande interesse porque não há nenhum indício que possa apontar aqui para uma responsabilidade política, muito menos nos termos em que foi ontem insinuada, repito, de forma soez e indigna pelo Primeiro-Ministro de Portugal, e somos, portanto, os principais e os primeiros interessados em termos no Parlamento um esclarecimento rápido e profundo sobre esta situação. E o requerimento, quanto à data de entrada do requerimento para a nova Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, e já agora, como é que o PSD tenciona tornear a questão da constitucionalidade ou não no acesso aos SMS? Olha, é muito sintomático que ainda não há uma comissão de inquérito, ainda não há uma delimitação do objeto e já haja um esforço tão grande por parte das forças que têm protagonizado o boicote democrático neste Parlamento em querer demonstrar que há diligências inconstitucionais. Nós nem comissão temos, mas vamos ter. Nós, até ao final desta semana, vamos apresentar o nosso requerimento, a comissão vai ser constituída, o objeto vai ser definido e conhecido publicamente e a comissão tomará depois as diligências probatórias que entender adequadas ao cumprimento precisamente desse objeto. Nessas diligências não deixarão de ser ouvidas pessoas, não deixarão de haver acesso a documentos que possam ajudar à descoberta da verdade e, do nosso ponto de vista, as comunicações que foram trocadas entre o Ministro das Finanças, o seu gabinete, os seus secretários de Estado e a administração da Caixa, quer antes de o ser como convidada, quer depois no exercício das funções, também será alvo, naturalmente, de intervenção nos trabalhos. Mas não vamos estar a antecipar. Agora, há uma coisa que é, de facto, muito estranha. Tanto medo, tanto receio para se poder verificar os termos dessas comunicações, quando, em primeiro lugar, parte delas o Dr. António Domingues já as enviou ao Parlamento. Uma outra parte já foi do conhecimento de vários órgãos de comunicação social. O Sr. Presidente da República já teve acesso a esses documentos. Um Conselheiro de Estado já assumiu publicamente que os facultou, que os mostrou ao Sr. Presidente da República. Quando praticamente toda a gente sabe do que é que estamos a falar, de troca de informação institucional, não é de conversa de amigos nem de conversas de café, é de troca de informação institucional. A propósito do convite feito a pessoas que, antes de assumirem funções, representaram o Estado português, nomeadamente em reuniões com os órgãos da União Europeia, que contrataram pessoas, gabinetes de advogados, consultoras, para poderem assessorar o projeto que iam apresentar ao Governo. Quando toda a gente já teve acesso a esta informação, os deputados, representantes do povo português, não podem, por razões legais e constitucionais, ter acesso a essa informação. Eu creio que estamos já no domínio da brincadeira que não dignifica nem prestigia o Parlamento, nem o povo, porque nós estamos aqui em representação dos portugueses e é através da nossa intervenção que os portugueses podem saber a verdade. E vão querer ouvir o Primeiro-Ministro? Se vão querer ouvir o Primeiro-Ministro nessa lista de audições? Nós não excluímos nenhuma possibilidade, incluindo essa, à partida. Perante o diagnóstico de claustrofobia democrática e as críticas que faz ao Presidente da Assembleia, o PSD pondera tomar outras iniciativas? O PSD, nesta fase, tem que denunciar esta postura autoritária, esta postura totalitária das forças políticas que compõem esta maioria parlamentar e que, bem diferentes, estão hoje PCP e Bloco de Esquerda a propósito do cumprimento das regras da democracia e da garantia dos direitos das oposições, que bem diferentes, que bem se sente hoje Jerónimo de Sousa e Catarina Martins nesta pele de defensor intransigente da geringonça que governa o país e das mentiras de membros do governo. É de facto notável. Mas nós continuaremos a fazer esta denúncia, continuaremos a apontar os responsáveis por esta circunstância absolutamente intolerável do ponto de vista democrático. O Presidente da Assembleia da República integra esse leque de responsáveis políticos e não é pelo respeito institucional que ele nos merece, e merece,
por ser Presidente da Assembleia, que nós deixaremos de fazer este escrutínio político também da sua ação. É Está em grave que um causa o líder normal partidário funcionamento das que instituições. vá Está até ao Presidente. seguramente em causa o normal funcionamento do Parlamento. Disso não há dúvida nenhuma. Pela primeira vez em democracia, tivemos um Presidente de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que se demitiu. Pela primeira vez em democracia, tivemos um condicionamento do objeto de uma Comissão de Inquérito. Pela primeira vez na democracia, tantos requerimentos de audição foram negados e rejeitados de uma forma indiscriminada. Pela primeira vez na democracia, há um bloqueio e um boicote ao funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito. E isso, naturalmente, perturba o normal funcionamento da Assembleia da República. Mas haja queixas ao Presidente da República sobre o funcionamento da Assembleia da República. Não acha grave e sem precedentes que haja queixas ao Presidente da República sobre o funcionamento da Assembleia da República? O diálogo entre os partidos políticos e o Presidente da República é um diálogo constante. Cada partido faz aquilo que entende a esse propósito. É de facto assinalável que partidos políticos se estejam a dirigir ao Sr. Presidente da República para poder colocá-lo ao corrente daquilo que se passa no Parlamento. Mas eu creio que mais... não o vai fazer? O PSD está nesta fase concentrado em poder, com a sua intervenção, ultrapassar estes boicotes e estes bloqueios. Mas concorda que Marcelo devia intervir nesse caso? Nós, por nós, como sabem, não tínhamos proposto uma segunda comissão de inquérito neste domínio, porque se há uma que está em funcionamento, creio que os portugueses lá em casa não percebem para que é preciso uma segunda. Porque é que esta comissão não faz esse trabalho? Mas não faz porque não a deixam fazer. E quem não a deixa fazer é o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Muito obrigado.